Olá, eu sou o Éder Carneiro da Odontobrand e seja bem-vindo a esse canal onde a gente fala sobre gestão e crescimento profissional na odontologia e hoje eu quero falar sobre um assunto que me chama muita atenção e que tenho certeza que pode te ajudar bastante aí nas suas decisões. De uma certa forma, só existem três coisas que podem acontecer com você profissionalmente. Ou você vai ter um crescimento lento na odontologia, ou você vai ter um crescimento acelerado, rápido na odontologia, ou você vai ficar estagnado. E nesse vídeo eu vou falar sobre como ter um crescimento rápido. Mas antes de começar, considere se inscrever nesse canal se você é novo por aqui, ativar as notificações e também fazer a sua subscrição no meu website. Só clicar no link que você vai encontrar, vai lá no site, se inscreve, porque eu envio para você várias dicas e vários conteúdos, aulas, materiais sobre crescimento profissional, sobre gestão, sobre marketing, odontologia, e todos eles com o objetivo de compartilhar conhecimento útil para dentistas e profissionais da odontologia. E como o tema de hoje é crescimento rápido na profissão, eu vou te apresentar um modelo de crescimento que, se você testar, se você aplicar isso na sua vida, você pode colher resultados muito interessantes que vão te elevar o teu nível não só financeiro, de ganho no final do mês, mas também a qualidade do serviço odontológico em si, a qualidade do planejamento odontológico. E para isso, a gente vai partir de um princípio que eu gosto bastante, chamado ticket médio. Eu não sei se você conhece ou não, você já ouviu esse termo antes, mas ticket médio é uma média de valores financeiros que eu fecho dos meus orçamentos. Então, por exemplo, eu posso imaginar que eu fechei 10 planejamentos, novos planejamentos em um dado mês, e aí desses 10 eu somo todo o valor financeiro daqueles planejamentos e divido pelo número de pacientes. Então, se, por exemplo, a minha soma de todos os meus orçamentos deu R$30 mil, e eu em 10 novos clientes, eu vou dividir isso por 10, vou ter um ticket médio de R$3 mil. É óbvio que dentro desse meio eu tenho pacientes que podem ter um planejamento de 10 mil e planejamentos de 200, 300, 400 reais, mas o ticket médio é o valor representativo que a gente usa para representar todos esses casos novos durante um dado período de tempo. E entender esse número e começar a pensar formas de elevá-lo é a estratégia mais rápida para você atingir um crescimento financeiro e também o crescimento do planejamento. Vamos ver como é que isso funciona na prática aqui, usando o quadro para te ajudar a pensar essas soluções junto comigo. Nós vamos utilizar esse gráfico aqui que representa a quantidade financeira, ou seja, está representando aqui o nosso faturamento do nosso cliente e aqui o tempo de tratamento dele. Então, se eu pegar, por exemplo, um paciente hipotético, ou mesmo a média dos meus pacientes, eu vou ter um número ou uma representação aqui que vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Sendo que esse ponto final aqui é exatamente quando eu termino o meu caso clínico, quando eu dou alta para o meu cliente, ou seja, terminou o tratamento dele, ele vai embora e etc e tal. Esse aqui representaria o valor financeiro que eu faço dentro daquele planejamento que eu desenhei para ele. E a maioria de nós, dentistas, nós não aprendemos a utilizar o potencial daquele paciente e muitas vezes, quando a gente vai lá, faz o planejamento e termina, o que acontece é que esse paciente vai embora, ou seja, o potencial lucrativo desse paciente cai para zero, simplesmente porque acabou o caso, obviamente, ele vai seguir a vida dele, eu vou seguir buscando novos pacientes, e essa estratégia, inclusive, de seguir buscando novos pacientes, é aqui, ao longo do tempo, vai ser a minha estratégia de crescimento lento. Agora a gente vai falar da estratégia de crescimento acelerado. E a estratégia de crescimento acelerado, ela pressupõe para você a oportunidade de pegar esse paciente aqui e apresentar para ele novos produtos, novos serviços, ou algo que eu acho bem interessante também, chamado planejamento incremental, que é assunto para outro dia, para outra aula para a gente falar, mas que aqui vai nos ajudar a entender o nosso ticket médio e entender como que a gente vai aumentar esse ticket médio. Então, partindo-se do pressuposto que sem a minha técnica, sem isso que eu estou ensinando aqui para você, eu vou simplesmente dar alta para o meu paciente, ele vai embora, pode ser até que esse paciente volte no futuro, dê aqui mais uma entradinha de grana, alguma coisa nesse sentido, mas existem técnicas que eu posso fazer para que eu entenda, descubra e consiga apresentar para esse paciente soluções que vão fazer o planejamento dele se tornar mais complexo e também fazer com que isso retorne financeiramente mais para o meu consultório, além, é claro, de ainda melhorar a qualidade de vida daquele paciente. E uma das coisas que eu gosto muito é responder a seguinte pergunta:
qual é o próximo passo do seu cliente? Aliás, eu vou até ser mais incisivo e debulhar mais esse assunto. Você já imaginou qual que é o próximo problema que você está causando para o seu paciente? Aí muitas vezes eu faço essa pergunta assim, alguns dos meus alunos falam, Éder, mas assim, eu não causo problemas para o meu paciente, eu soluciono os problemas do meu paciente. E eu sei, eu entendo isso, claro, eu sei que você faz o seu melhor para solucionar os problemas do seu paciente. Mas se você parar para pensar, será que o seu paciente, depois que ele terminar o tratamento com você, ele não vai ter criado um novo problema diferente do que ele tinha antes? E a resposta é sim. Por exemplo, será que um paciente que você acabou de fazer aquela reabilitação oral maravilhosa, os dentes deles estão lindos, tão bonitos, estão com a mordida toda organizadinha do jeito que ele sempre sonhou e que você fez com muita excelência. Será que aquele paciente não passa a ter um novo problema que antes ele não tinha de fazer a reabilitação? E a resposta é sim, porque talvez aquele paciente da reabilitação oral possa agora olhar para ele mesmo e falar assim, poxa, esses meus dentes estão tão bonitos que se o meu lábio fosse mais grosso, se o meu lábio tivesse mais bonito, se eu tivesse um sorriso mais equilibrado, ou se eu tivesse um tratamento facial, ou se eu tivesse um sistema de proteção daquela mordida ao longo do tempo, eu vou estar melhor, eu vou estar me sentindo melhor. E isso é o novo problema que eu falei. Então, assim, o novo problema não é uma iatrogenia, não é isso que eu tô falando. O novo problema é pensar como que aquele paciente que conquistou uma melhoria com você, o que ele vai precisar fazer para que aquela melhoria continue, ou mesmo que aquela melhoria seja incrementada. E esse que são as soluções que eu chamo de planejamento incremental, e a outra é a que eu chamo de upsell e downsell. Então, por exemplo, o meu paciente de reabilitação oral, quando ele chega aqui no final, eu posso oferecer para ele, eu posso criar para ele uma situação, por exemplo, de oferecer uma harmonização facial para ele, certo? Faz muito sentido. E o que vai acontecer nesse cenário? Aquela lucratividade que estava nesse nível passa a ser aumentada. Então eu tenho aqui um ganho adicional. Só que eu também melhoro para o meu paciente a qualidade dele, certo? Bom, provavelmente você entende isso fácil, você consegue ver isso funcionando na prática, mas aqui tem um detalhe que muitos colegas não conseguem encontrar, que é o seguinte, qual que é o timing correto para eu fazer essa oferta adicional para o seu cliente, para o nosso cliente? Bom, existe o jeito mais correto, existe um jeito que provavelmente vai ser muito difícil. E antes de falar o mais correto, deixa eu falar o que é mais difícil. Se você, por exemplo, está terminando um caso de ortodontia, você vai remover o aparelho do paciente daqui 2 semanas. O que acontece com esse paciente? Vou te dizer que ele está com ansiedade lá em cima. Por quê? Porque aquele tratamento demorou 1 ano, demorou 18 meses, demorou 2 anos, às vezes 3 anos, que aquele aparelho, e tudo que ele quer é tirar o aparelho para poder sorrir, para poder comer do jeito que ele quer, para poder mostrar para os outros e para poder se ver. E aí muitas vezes os colegas que são ortodontistas principalmente pensam assim, poxa, vai ser tão bom depois que eu fizer tirar esse aparelho, eu puder, por exemplo, fazer um clareamento naqueles dentes, vai ficar super legal. Ou às vezes fazer uma pequena correção gengival. Existem várias possibilidades, inclusive a harmonização facial. Só que muita gente chega no final do tratamento ortodôntico e aí lá no finalzinho que ele quer oferecer para o cliente dele essa possibilidade de algo adicional. E aí a chance do paciente negar é muito grande. Sabe por quê? Porque ele não está com a cabeça pensando naquilo. Ele está pensando em como será a vida dele sem o aparelho. Ou seja, para o seu paciente, finalizar o caso clínico é o clímax dele. É o momento em que ele fica mais satisfeito, ele finalizou. A partir dali, ele vai começar a curtir a vida dele com aquela nova condição, independentemente de ser tratamento ortodôntico, de ser tratamento endodôntico, de ser tratamento periodontal, não importa. A vida do paciente vai começar a ser curtida por ele assim que o tratamento terminar. E aí, muitas pessoas querem, nesse momento, apresentar um tratamento para ele. Provavelmente isso não vai funcionar tão bem, porque ele vai estar focado em curtir aquele momento que ele acabou de conquistar. E aí sim, depois, talvez, doutor, eu penso num clareamento. Agora, se eu ofereço isso previamente ao término do tratamento, se eu começo a induzir o meu paciente a se enxergar com esse novo tratamento também, as chances dele chegar aqui já comprado, inclusive, já ter se decidido por fazer um passo adicional com você, aumentam muito. Então, assim, eu gosto de usar
essa seguinte situação aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui, ele tem um prazo de tempo, não tem? Se eu dividir isso aqui em 3 tempos, esse intervalo aqui, ó, o segundo intervalo, ou seja, o segundo terço de tempo de tratamento do meu paciente, é o momento ideal para que eu ofereça para ele o meu segundo tratamento, aquilo que é o tratamento adicional para ele. Por quê? Porque nesse momento aqui ele já passou a fase inicial, o primeiro terço da fase, que é aquela, poxa, tô conhecendo agora o consultório, tô chegando, comecei a ter o contato, passou a ansiedade, passou muitas vezes o medo, ele já tá entrando num ritmo e também não tá ainda na ansiedade do término. Então ele tá exatamente no timing correto de absorver, receber e de acatar até as suas sugestões de como ele pode ter resultados melhores. Então todas as vezes que você, por exemplo, pegar um caso clínico, aliás, fazer esse teste hoje, termina de assistir o vídeo aqui, pega um planejamento que você tenha, obviamente não dá para ser um planejamento de uma semana, tem que ser um planejamento que você pelo menos ficou um mês para tratar ou que demora um pouco mais. Pega esse tratamento e dá uma olhada no planejamento que você fez e pensa assim, qual que seria o segundo terço do meu paciente? E aí, se você tiver um paciente que está no segundo terço, considere olhar para esse paciente, ver, às vezes até na própria ficha, ou conversar com ele e pensar assim, ó, o que é que eu posso oferecer para ele? O que será que esse paciente quer adicionalmente? E é muito fácil fazer isso desde que você converse com o paciente, porque quando você conversa, você pega ali, se ele é um paciente que, por exemplo, ele é muito ficcionado pela estética, então provavelmente essa pessoa ela vai aceitar bem qualquer solução estética que você coloque para ele nessa fase. Ou às vezes ele é uma pessoa que você vê e você vê que ele é muito seguro, assim, tudo para ele tem que ter muita segurança. Então esse é o momento de você pensar em como trazer para ele mais segurança naquele tratamento, como por exemplo, vendendo um plano de seguro para ele naquele tratamento, ou vendendo para ele uma placa miorrelaxante, alguma coisa que associe o tratamento que ele precisa, obviamente, que é uma coisa necessária, algo que ele leva em consideração como sendo importante. Exatamente nessa fase aqui. Mas como que é? Eu simplesmente chego lá, Éder, e vou vender para o meu paciente nessa fase aqui? E a resposta é sim e não. Sim, porque aqui você vai fazer a introdução e despertar no seu paciente a importância e o desejo por aquele tratamento que você vai oferecer no futuro. E não porque talvez esse não é o momento de você iniciar o tratamento. Então, ou seja, o que você vende aqui nesse segundo terço é a ideia de como tratar, ou do que tratar, do que eu vou fazer, qual é o seu próximo passo. Então, bem aqui eu posso pegar aquele meu paciente que está, por exemplo, fazendo a ortodontia e falar para ele assim, olha, seus dentes estão ficando bons, né? Porque, vamos lá, a ortodontia, né? A segunda fase da ortodontia, você já alinhou, já nivelou, e aí você vai fazer os fechamentos ali, alguma parte adicional ali da sequência naquele tratamento, mas ele já está mais ou menos ali bem equilibrado, a estética já está bem melhor do que estava antes, na grande maioria dos casos ortodônticos. E aí, aquele momento, você já fala pro paciente assim, por exemplo, nossa, tá ficando legal, né? O caso tá caminhando, tá andando bem. E ele vai falar, tá, doutor, tá legal, tô gostando, tô vendo. Aí você vai e joga pra ele assim, nossa, e pior que tá ficando tão bonito que, olha, quando você tirar esse aparelho, se você fizer um clareamento, vai ficar 3, 4 vezes mais bonito. Porque olha só, merece, não merece? Seus dentes que agora estão alinhados, eles merecem ficar mais jovens, mais bonitos, mais branquinhos. Isso vai chamar mais atenção e vai te deixar melhor, não vai? Nessa fase, gente, nessa fase aqui. Por quê? Porque o paciente vai olhar e falar, putz, verdade. Só que aí ele vai olhar no espelho, ele vai começar a desenvolver o desejo pelo dente alinhado e branco. Mas lá atrás, quando ele começou com você, ele não estava pensando no clareamento. E muita gente, às vezes, se equivoca querendo lá no início do tratamento já fazer um pacote que inclua o aparelho ortodôntico e também o clareamento. Só que lá atrás, lá no início, a dor do paciente, o motivo, a motivação do paciente não era ter dente escuro, provavelmente era ter dente torto, provavelmente era ter má oclusão, provavelmente era ter dor de cabeça, alguma coisa que o despertou para fazer o tratamento ortodôntico. E aí, quando ele é desperto para o tratamento ortodôntico por uma dor que seja o dente torto, alguma coisa nesse sentido, não faz muito sentido, não vai funcionar tão bem eu pegar um paciente que está com dente torto e falar para ele, ó, vamos clarear o seu dente, porque não é a dor dele, não é a queixa dele, não é aquilo que está deixando ele incomodado de alguma forma, seja pela estética ou seja pela função. Então, assim,
Cada vez que o paciente tem um nível de consciência para um problema, entenda ele, ofereça a solução e sim, durante aquele implementação, durante aquela fase de resolução, onde as dor não está mais tão latente, ele já está vendo as coisas melhores, começa a apresentar para ele novas soluções, novas possibilidades. E o que você vai perceber na prática é esse crescimento de ticket médio, ou seja, se eu tô ali fechando 10 casos novos numa média de 3 mil por mês, poxa, botando mais um clareamento, eu tô jogando essa média para cima, não tô? Agora imagina isso em 10 vezes mais, ou seja, para todos os meus pacientes, eu ter essa rotina, eu criar esse hábito no meu consultório de não simplesmente atender o meu paciente do início, meio e fim do tratamento, mas no meio do tratamento eu criar o hábito de pensar qual é o próximo problema do meu paciente e oferecer uma solução que para ele vai fazer sentido exatamente porque é específica para ele. Isso vai te dar não só o aumento financeiro que eu falei no início do vídeo, mas também vai trazer para você uma habilidade que eu acho bem interessante, que é a habilidade de enxergar novas possibilidades para os planejamentos que você faz. Aquilo que muita gente chama de experiência. A diferença entre você hoje e você daqui a 3 anos, continuando fazendo o que você faz, é que daqui a 3 anos você está melhor. Você sabe disso. E eu chamei isso no início de vídeo de crescimento lento. Agora, se você segue uma técnica como essa, a possibilidade, a maior chance é que esse crescimento que demoraria 3 anos ali, ele aconteça talvez em 6 meses, em 4 meses, em muito pouco tempo, justamente porque você está desenvolvendo o hábito de crescer mais rápido. E aí, se você gostou desse conteúdo, considere sim se inscrever no canal, leve ele também para outras pessoas do seu time, pessoas que trabalham com você, pessoas que você gosta, que com certeza elas vão ficar também gratas e vão poder também ter os seus crescimentos profissionais a partir de conhecimentos como esse. E se você quiser conhecer mais, vai aqui no final do vídeo, procura o link do website, faça a sua inscrição no website que você vai poder participar de aulas gratuitas e até de eventos completos que falam sobre gestão e lucratividade no consultório odontológico. A gente se vê e seja sempre muito bem-vindo aqui no canal.